Olá! Sejam bem-vindos ao Timon Te Amo Quiz, o seu quiz de perguntas e respostas sobre Timon. Vamos às regras? Cada pergunta terá 3 alternativas, sendo A, B ou C. Uma delas é a correta. No fim, você anota quantos pontos fez e quem fizer mais pontos fez o quiz. Qual dia, mês e ano da emancipação política do município de Timon? Alternativa A, 15 de dezembro de 1888. B, 15 de junho de 1855. C, 22 de dezembro de 1890. Tempo! Alternativa certa é C, 22 de dezembro de 1890. A cidade de Timon começou a se formar no século XVIII, com um pequeno povoado chamado de São José do Parnaíba, localizado à margem esquerda do rio Parnaíba, à frente da futura nova capital do Piauí, Teresina. Isto mesmo, Teresina ainda não tinha sido fundada. Isso só ocorreu em 1852. Portanto, esse povoado do leste maranhense cresceu, e seus líderes políticos desejaram se desligar da dependência da vila de São José dos Matões. Esse fato ocorreu em 30 de junho de 1855. Nesse caso, São José do Parnaíba passou a categoria de vila, e Matões a condição de simples povoado. Os matoenses não gostaram disso e iniciaram uma briga política que se arrastou por mais de 30 anos. Em uma dessas batalhas, os matoenses venceram, e São José do Parnaíba, a nossa querida Timon, voltou à condição de simples povoado. A briga só acabou definitivamente em 22 de dezembro de 1890, quando o então povoado São José das Cajazeiras, outro nome da futura Timon, foi elevado à categoria de vila, com o nome de Flores. A cidade de Timon teve vários nomes, antes do atual. Entre eles, não podemos citar: A, São José do Parnaíba. B, São José das Cajazeiras. C, São José das Aldeias Altas. Olha o tempo. A resposta certa é C, São José das Aldeias Altas. O nome São José do Parnaíba, vigente nos séculos XVIII e XIX, homenageava o rio Parnaíba, no qual a povoação nascera às suas margens, e o santo padroeiro da vila São José dos Matões e de Caxias, dos quais eram dependentes. Lá, o nome São José das Cajazeiras fazia referência a uma vegetação típica da beira do rio Parnaíba, no lado timonense. Ou seja, havia muitos pés de cajá. Daí, os próprios moradores renomearam o povoado, celebrando as cajazeiras que davam sombra e frutos ao rio Parnaíba. Antes da emancipação política do município de Timon, o então povoado integrava o território da A, Vila de São José dos Matões. B, Vila de São José da Parnaíba. C, Vila do Puti. Alternativa certa é A, Vila de São José dos Matões. O território da atual cidade de Timon no século XIX fazia parte da Vila de São José dos Matões, ou seja, Timon era um simples povoado pertencente a Matões, com o nome de São José do Parnaíba, e depois São José das Cajazeiras. Esse povoado do leste maranhense cresceu bastante,
principalmente depois da fundação da nova capital do Piauí, Teresina, em 1852. Assim, as lideranças políticas locais do povoado de São José das Cajazeiras, a nossa futura Timon, promoveram uma campanha para se separarem de Matões, em busca de sua autonomia política como vila. Vale ressaltar que no século XIX, vila e cidade era quase a mesma coisa, só mudava a quantidade de vereadores na Câmara Municipal. Isto é, vila tinha 7 vereadores e cidade tinha 9 vereadores. Portanto, a condição de vila já era muito importante do ponto de vista político-administrativo. O primeiro templo católico edificado na cidade de Timon foi concluído em 1868. O local atual onde funcionou esse templo é: Alternativa A, no prédio da Equatorial, ao lado da Igreja de São José. B, no mercado do bairro Formosa. C, na Ceasa, ao lado da Rua 100. Tempo! A resposta certa é A, no prédio da Equatorial, ao lado da Igreja de São José. No final do século XIX, a então Vila de Flores, Timon, possuía a estrada de ferro Caxias-Cajazeiras. Em Timon, havia 2 pontos para se pegar o trem, dos quais não se pode citar. Alternativa A, Parada Luiz Domingues. B, Estação Senador Furtado. C, Estação Flores. Tempo! A alternativa certa é C, Estação Flores. No século XIX, um dos símbolos do progresso da modernidade no Brasil e no mundo era um trem. Após a fundação de Teresina em 1852, políticos e empresários do Piauí e do Maranhão empreenderam esforços para a construção da estrada de ferro que ligaria São Luís, no Maranhão, a Teresina, no Piauí. A primeira etapa desse projeto foi finalizada em 1895, com a construção da estrada de ferro Caxias-Cajazeiras, ou seja, ligando as cidades de Caxias à Vila de Flores, a nossa Timon. No município de Timon havia 2 paradas do trem, uma de terceira classe, chamada de Parada Luiz Domingues, localizada em uma área rural na época. A outra parada de trem ficava localizada no centro da cidade, o núcleo populacional, sendo de primeira classe e chamada de Estação Senador Furtado. Esta estação ficava situada próxima da quadra de esportes da Praça São José. Em 1946, foi criada a Caixa do Pobre, uma entidade filantrópica que disponibilizava educação e saúde à população de baixa renda de Timon. Quem foi o fundador dessa entidade? Alternativa A, Padre Delfino da Silva Júnior. B, Dom Paulo Evaristo Armes. C, Napoleão Guimarães. Alternativa certa é A, Padre Delfino da Silva Júnior. O Padre Delfino da Silva Júnior foi um personagem muito importante para a cidade de Timon. De 1938 a 1970, consagrou-se como um grande líder religioso e político da cidade, além de ter sido um agitador cultural que contribuiu significativamente para o desenvolvimento sociocultural de Timon. Ele criou uma entidade filantrópica de assistência social, a Caixa do Pobre, 2 meios de comunicação, o jornal impresso Correio de Timon e uma rádio amplificadora, Voz de São José, uma biblioteca e um cinema. Na década de 1950,
o padre Delfino criou um jornal católico mensal em Timon. Seus exemplares eram enviados para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e várias outras cidades do Maranhão e Piauí. Qual o nome desse jornal? Alternativa A, Correspondente. B, Correio de Timon. C, Diário Timonense. Olha o tempo. Alternativa certa é B, Correio de Timon. Em 1954, o padre Delfino fundou um cinema em Timon. O espaço tinha capacidade para 150 pessoas, com sessões aos sábados e domingos. Qual era o nome desse cinema? Alternativa A, Cine Tebas. B, Cine São José. C, Cine Paroquial. Alternativa certa é C, Cine Paroquial. Em 1946, o padre Delfino fundou uma rádio comunitária, um sistema de alto-falantes, onde divulgava notícias do Brasil e do mundo e tocavam canções de diferentes gêneros musicais. Qual era o nome dessa rádio comunitária? Alternativa A, Voz Timonense. B, Voz de São José. C, Voz Paroquial. Alternativa certa é B, Voz de São José. A primeira bandeira de Timon possuía um retângulo branco, paz, no centro um cacho de coco babaçu na cor marrom cinza, economia, e duas palhas verdes de coco babaçu entrelaçadas, união e esperança. Quem foi o idealizador ou idealizadora dessa bandeira e quando ela foi criada? Alternativa A, Domingos Rego, seu Dominguinhos, em 30 de março de 1972. B, Raimunda de Carvalho Souza, Dona Mundoca, em 20 de junho de 1972. C, Etelvina Ribeiro Gonçalves, Tia Tetel, em 15 de abril de 1938. Alternativa certa é B, Raimunda de Carvalho Souza, Dona Mundoca, em 20 de junho de 1972. A nova bandeira de Timon possui 3 listras laterais, na diagonal, nas cores amarelo, branco e azul. Ao centro está um brasão que inclui as datas de elevação do então povoado Cajazeiras à condição de vila e de cidade. Quando foi criada esta nova bandeira? Alternativa A, em 17 de dezembro de 2014, por meio da Lei Municipal número 1936. B, em 15 de março de 2003, por meio da Lei Municipal 5014. C, em 18 de dezembro de 2010, por meio da Lei Municipal número 1586. Tempo! Alternativa certa é A, em 17 de dezembro de 2014, por meio da Lei Municipal número 1936. Nos anos de 1960 a 1990,
um dos principais locais de lazer da sociedade timonense para se refrescar do calor intenso era: A. Nas coroas do rio Parnaíba. B. No Morro do Planalto Formosa. Ou C. Na churrascaria Água de Coco. A alternativa certa é A. Nas coroas do rio Parnaíba. Até hoje, devido ao assoreamento do rio Parnaíba, formam-se bancos de areia no seu leito, mais conhecidos como coroas. Timonenses e teresinenses se divertem nesses locais. No entanto, no período das décadas de 1960 a 1990, a prática de lazer nessas coroas era muito mais intensa. Essas coroas viraram praias de água doce, com instalação de barracas, venda de comidas e bebidas, banhos no rio, jogos de futebol e de vôlei, festas com paredões de caixa de som ou com música ao vivo. Crianças e adultos frequentavam esse espaço livremente. Espetinho, cerveja gelada, um bom reggae era a combinação perfeita nos finais de semana nas coroas do Parnaíba. A área que compreende o prédio e a torre da antiga Telepisa e a propriedade à sua frente próxima à Praça São José, no centro de Timon, foi muito importante na primeira metade do século XX, o que foi edificado nesse local. A. A Estação Ferroviária Senador Furtado. B. O primeiro mercado público de Timon. C. O Cemitério Municipal de Timon. A alternativa certa é A Estação Ferroviária Senador Furtado. A Estação Ferroviária Senador Furtado ficava localizada próxima à atual Praça São José. Era uma estação de primeira classe, onde havia embarque e desembarque de mercadorias, bem como de pessoas. Os passageiros de Timon e de Teresina pegavam um trem com destino a Caxias, que era a cidade mais desenvolvida da região, do final do século XIX e começo do XX. Vale ressaltar que na beira do rio Parnaíba, próxima da atual Ponte da Amizade, foi instalado um depósito da ferrovia. Até os anos 2000, lá funcionou um restaurante, chamado Panelão, e hoje funciona uma loja de serviços automotivos. Portanto, na beira do rio, não funcionou estação de trem, mas sim apenas um depósito da ferrovia. Em 1943, o IBGE mudou o nome de diversas cidades homônimas no Brasil. Timon foi uma dessas cidades. Qual era o nome da cidade de Timon antes de 1943? Alternativa A. São José das Cajazeiras. B. São José do Parnaíba. C. Flores. A alternativa certa é C. Flores. No governo Getúlio Vargas, nos anos 1940, houve uma reorganização administrativa dos municípios brasileiros. Havia muitas cidades com o mesmo nome. Neste sentido, o Decreto de Lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943, procurava evitar a repetição de nomes de vilas e cidades brasileiras. Essa lei determinava que, no caso de haver mais de uma localidade da mesma categoria com o mesmo nome, este será mantido naquele que o possuía mais tempo. Assim, a cidade de Flores do estado do Maranhão teve que mudar de nome, porque já existia uma cidade brasileira mais antiga com esse mesmo nome. As pesquisas históricas sobre a cidade de Timon, até o momento, não informaram com exatidão qual era a outra cidade mais antiga chamada Flores. Apontam apenas que seria uma cidade do sul do país. Nesse caso, vale ressaltar que os estados do Paraná e Santa Catarina não possuem nenhuma cidade com o nome Flores. Já o estado do Rio Grande do Sul possui duas cidades, Vila Flores e Flores da Cunha. Não podia ser Vila Flores, porque ela foi fundada em 1988, e nem Flores Cunha, porque ela foi fundada em 1924. Nesse caso, a cidade brasileira mais antiga com o nome de Flores é do estado de Pernambuco.
pois ela foi elevada à condição de vila em 1810, sendo que a cidade de Flores, do estado do Maranhão, só foi elevada à condição de vila com este nome em 1890. O nome da cidade de Timon, instituído em 1943, se deu em homenagem Alternativa A, ao historiador jornalista João Francisco Lisboa, o Timon maranhense. B, aos timonenses que atravessavam diariamente o rio Parnaíba entre Timon e Teresina. C, ao deus grego Timon, que era navegador e construtor de cidades. Alternativa certa é A, ao historiador jornalista João Francisco Lisboa, o Timon maranhense. A mudança de nome da cidade de Flores para Timon ocorreu em 1943, atendendo ao Decreto de Lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943, que procurava evitar a repetição de nomes de vilas e cidades brasileiras. Vale ressaltar que essa mudança de nome causou muita controvérsia na época, porque até então a população florense não foi consultada e nem explicaram direito esse decreto-lei do governo federal. O nome Timon foi uma homenagem ao historiador jornalista ludovicense João Francisco Lisboa, o Timon maranhense. Esse intelectual maranhense produziu uma obra chamada Jornal de Timon, com textos críticos sobre política. O título da obra faz alusão ao intelectual da Grécia Antiga chamado Timon, que era muito crítico às injustiças da época e devotava ódio incomum aos defeitos da humanidade. O hino de Timon foi criado pela Lei Municipal nº 756 de 1984. Foi gravado pelo Coral Avivamento, acompanhado pela Banda Sinfônica da Polícia Militar do Rio de Janeiro e gravado pela Poligram do Brasil. Quem são os autores do hino de Timon? A. Música de Ermelindo Salles e letra de Chico Poeta. B. Músicas de RPS e letra de Dona Mundoca. C. Música de Raimundo Soldado e letra de Odilo Costa Filho. Alternativa certa é A. Música de Ermelindo Salles e letra de Chico Poeta. O hino municipal de Timon é dividido em duas partes e seu refrão é cantado duas vezes no meio e no fim. A primeira parte faz uma exaltação ao povo timonense e uma referência às suas origens, com destaque aos Engenhos Boa Vista, localizado na beira do rio Parnaíba, e Engenho Flores, localizado no atual balneário Roncador, que deu nome a esta cidade antes de ser chamada de Timon. A segunda parte do hino destaca o padroeiro da cidade, São José, e o artesanato dos pilãozeiros, como um dos símbolos da cidade. O refrão exalta a força do timonense e seu patrimônio em defesa da cidade. Timonense, tu és um forte. Timonense, tu és um bom. Enfrentas até a morte pela defesa de Timon. A primeira escola de segundo grau, atual ensino médio de Timon, foi implantada em 1981, tendo como diretora a professora Raimunda de Carvalho Souza, Dona Mundoca. Qual o nome dessa escola? Alternativa A. Jacira de Oliveira e Silva. B. Gino Cunha. C. João Lula. Alternativa certa é A. Jacira de Oliveira e Silva. Em 1981, a professora Mundoca implantou e dirigiu por 3 anos o Centro de Ensino de Segundo Grau Jacira de Oliveira e Silva. Foi um grande avanço para a época, pois até então, quem conseguisse concluir o segundo grau, atual ensino médio, tinha grandes chances de conseguir um bom emprego. Timon ainda era uma cidade pequena, onde o rural e o urbano se misturavam. Portanto, possuir uma escola de segundo grau significava mais oportunidade para a população timonense se desenvolver,
inclusive tendo a possibilidade de participar de exames vestibulares para o ensino superior na recém-criada Universidade Federal do Piauí, em Teresina. A escola ficava localizada na rua São Joaquim Sem Número, no bairro São Benedito. Atualmente é um centro de educação de tempo integral. A primeira escola de Timon com prédio próprio foi construída na década de 1940. Ela foi construída ao lado da igreja de São José. Qual o nome dessa escola? A. Escola Municipal José Sarney. B. Grupo Escolar Urbano Santos. C. Colégio Bandeirantes. Alternativa certa é B. Grupo Escolar Urbano Santos. O primeiro grupo escolar de Timon foi o Grupo Escolar Urbano Santos, mencionado no Decreto de Lei nº 564 de 31 de dezembro de 1941, ratificando a criação de novas escolas primárias no interior do estado do Maranhão. Este funcionou desde a sua implantação no ano de 1942 até o término do ano letivo de 1950, no antigo prédio, onde também funcionava a Prefeitura Municipal de Timon, na rua Coronel Falcão, no centro da cidade. O nome da escola homenageia Urbano Santos da Costa Araújo, que nasceu em Guimarães, Maranhão, em fevereiro de 1859 e faleceu no Rio de Janeiro em maio de 1922. Foi promotor de justiça, juiz, senador, governador do Maranhão e vice-presidente da República em 1914 a 1918. O primeiro time de futebol de Timon foi fundado em 1930, quando a cidade ainda se chamava Flores. Qual o nome desse time de futebol? Alternativa A. Flores Atlético Clube. B. Cajazeiras Esporte Clube. C. São José Atlético Clube. Olha o tempo. Alternativa certa é A. Flores Atlético Clube. Segundo os estudos da professora Raimunda de Carvalho Souza, Dona Mundoca, o time de futebol mais antigo de Timon foi o Flores Atlético Clube, fundado em 1930. Em seguida, foi fundado outro time, o Atenas. Os jogos de futebol geralmente ocorriam no Largo da Igreja de São José, onde se localiza a praça de mesmo nome. A senhora Carminha Monteiro, grande comerciante local da época, solicitou ao senhor Miguel Lima a concessão de um terreno de sua propriedade para fazer um campo de futebol, originando-se o atual estádio Miguel Lima. Os craques do Flores Atlético Clube eram Joaquim Pedreira, Pio Batista, José Maria Aguiar, Zés Assunção, Isaac Amorim, Nerias Nogueira, Manuel Cruz, Joaquim Assunção, Raimundo Martins Ferreira, Mundico Costa e Dinamérico. Zés Assunção era considerado o Zico da época na cidade. No período de 1985 a 1994, funcionou a primeira emissora de televisão da cidade de Timon. Inicialmente estava afiliada à Rede Bandeirantes, depois ao SBT. Qual o nome dessa emissora de televisão? Alternativa A. TV Timon. B. TV Flores. C. TV Cajazeiras. Alternativa certa é A. TV Timon. A família Pedreira, nos séculos XVIII e XIX, possuía terra nas margens do rio Parnaíba, onde atualmente localizam-se as cidades de Timon e Teresina. Na época da construção de Teresina, Saraiva, presidente da província do Piauí, ficava hospedado em Timon, no Alternativa A. Engenho Flores. B. Engenho d'Água. C. Engenho Boa Vista. Olha o tempo. Alternativa certa é C. Engenho Boa Vista.
patriarca da família Pedreira de origem portuguesa era o coronel Manuel Domingues Gonçalves Pedreira. Ele possuía terras nas duas margens do rio Parnaíba, onde atualmente localizavam-se as cidades de Timon e Teresina. Ele estava domiciliado na fazenda Boa Vista, na atual cidade de Timon. Ele foi o contratante de obras públicas da edificação de Teresina. E, dada a sua importância política e econômica, o presidente da província do Piauí ficava hospedado em Timon. O engenho Boa Vista produzia açúcar e aguardente. O engenho Flores ficava localizado onde atualmente é o balneário Roncador. Já o engenho d'água ficava localizado na cidade de Caxias. Para saber o gabarito das perguntas completo, acesse timonteamo.com/quiz. Ao nascer de um novo dia, construímos um novo tempo, na expectativa de dias melhores. Um novo dia, todos os sonhos de um novo tempo para nos alegrar, com trabalho e dignidade de um novo tempo para prosperar. É a força do povo gigante, de lutas e dias brilhantes, Timon te amo. A coragem, a força do povo, por dias melhores, sonhos realizar. É um novo tempo de olhar para frente, plantando e colhendo em todo lugar. Timonense, tu és o forte, Timonense, tu és o bom. Timon te amo, Timon te amo, Timon te amo. Um novo dia, de um novo tempo, Timon que muda, povo que luta. É um novo tempo de olhar para frente, plantando e colhendo em todo lugar. Sempre forte, um povo valoroso, povo forte, sonhos realizar. Timon te amo, Timon te amo, Parabéns! Você chegou até o fim do nosso quiz. Agora, você conhece muito mais sobre a nossa história e sobre a nossa gente. Eu espero que esse material chegue até você e que juntos possamos cada vez mais aprender sobre a nossa história e valorizar ainda mais a nossa gente. Timon Te Amo Quiz, o seu quiz de perguntas e respostas sobre Timon.